Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Alfama Podcast. Eu sou o Dalmson Fontes e hoje tenho o prazer de conversar com Carlos Alberto, sócio da Remax, amigão de Hugo. Isso, já esteve aqui com a gente. E está aqui para nos falar sobre o mercado imobiliário de um jeito que só ele sabe, porque tem experiência na área, é sócio de a Remax continua sendo a maior rede de imobiliários do mundo. A maior rede imobiliária do mundo. A rede que mais vende imóveis do mundo. A cada 20 segundos, um imóvel é transacionado por um corretor Remax em algum desses 120 países que a gente opera. Ninguém mais qualificado para instruir, né? Você que está estudando para o mercado imobiliário ou você que já está no mercado, está de repente patinando aí, você conseguir pegar um ritmo bom de vendas, você vai aprender com um cara que é simplesmente sócio das maiores imobiliárias, aliás, a maior rede de imobiliários do mundo, não é isso? Isso mesmo. E eu também estou estudando o mercado imobiliário, vou aprender bastante aqui. E caso nas nossas perguntas aqui suas dúvidas sejam sanadas, deixa nos comentários que a gente vai te ajudar também por lá, beleza? Bom, Carlos, nem todo mundo tem o prazer de conhecer você. Então eu sempre abro nosso podcast pedindo para se apresentar, porque a gente tem audiência aqui do Brasil inteiro e nem todo mundo tem o privilégio de estar aqui contigo olho no olho para entender quem é Carlos Alberto, a sua história. Poderia se apresentar para a gente? Vamos lá. Então, como ele já me apresentou, Carlos Alberto, já estou nesse mercado há praticamente 10 anos, pouco mais de 10 anos nesse mercado. Tem essa carinha de novo, mas já tenho aí 36 anos de vida. Pai de 3 filhos, um menino agora com 6 meses de idade, o Benjamin. E assim, eu sou apaixonado por esse mercado. Na verdade, esse mercado, eu diria que para quem já foi picado, né, pelo mosquito do mercado imobiliário, dificilmente você consegue sair desse mercado, né? Quando você prova e você vê o quanto esse mercado é um mercado, a gente chama de um mercado abençoado, é desafiador demais, né? Você precisa realmente, assim, buscar se desenvolver, não só como profissional, mas como pessoa também, porque muitas vezes a gente não está tratando ali simplesmente de imóveis, mas a gente está tratando de fato de pessoas. Sim. O nosso negócio são pessoas, então a gente precisa realmente saber lidar com essas pessoas, né? Para que a gente venha de fato lograr êxito em nossa profissão. Então 10 anos já nesse mercado, já tentei sair desse mercado, inclusive. Foi mesmo? Né? Já me apresentaram uma certa vez, por exemplo, o mercado do multinível, me apresentaram ali a renda passiva, eu fiquei apaixonado por isso também. Né? É um dos negócios que você pode ter uma renda passiva, né? O multinível é um dos negócios, investimento também, né? Você pode ter renda passiva. E aí foi um momento que eu decidi investir mais, certo? Investir mais ali no multinível do que no próprio mercado imobiliário. Porque realmente, assim, é desafiador o mercado. E chegou 10 anos já de mercado, poxa, eu queria ver algo diferente, queria provar de algo diferente, né? Até, de fato, eu saí por um período do mercado imobiliário ali, naquele período da pandemia. Eu abri um outro negócio, abri um negócio de tecnologia. A gente trabalhava ali com celular, com acessório e tal. Era eu e outro sócio também. Até eu entender, até um momento, na verdade, que eu fui pegar um contrato de um cliente. Veja como eu retornei rápido para o mercado imobiliário. Eu fui pegar um contrato para um cliente na casa de minha mãe, puxei ali as pastas no meu guarda-roupa, porque eu estava sem escritório já. E quando eu comecei a ver os contratos, eu comecei a me lembrar dos negócios, dos ganhos do negócio, o que já tinha me proporcionado a nível de bem material, de qualidade viagem, de vida, qualidade de vida. Eu disse, caramba, eu preciso viver isso novamente. Eu não estou vivendo isso aqui, no que eu estou fazendo hoje. E aí foi onde eu voltei, na verdade, a conversar com o Hugo, né, que você conhece. O Hugo, a princípio, ia prestar uma consultoria de marketing para mim. Foi então que ele decidiu conversar comigo para a gente, né, fundir ali, para a gente fazer a sociedade. E aí a gente abre a OnImob. E aí a gente começa a operar com a OnImob. A gente ficou ali com a OnImob, acho que menos de 2 anos operando, até receber uma ligação do pessoal da Remax. Pessoal que veio de Portugal e aí compraram as regiões de Pernambuco, Alagoas. A princípio ia ser uma parte do Maranhão, mas aí compraram Sergipe, decidiram pro Sergipe, que tá próximo, né? Tá tudo próximo aqui no Nordeste, então entraram em contato com a gente. A princípio eu de fato eu não queria, porque já teve há um tempo atrás a operação de Remax aqui, né? Eu conheci um pouco da operação, mas não tem nada a ver com o que a gente faz hoje. Hoje a gente segue de fato o modelo na íntegra, é por isso que a gente consegue ter um resultado interessante, que a gente entendeu qual é o método, né, o modelo, e a gente faz com que essa cultura de fato ela seja implementada. Sim. Certo? Então, assim, não é só você ter a ferramenta, ter o conhecimento da ferramenta, é você de fato aplicar, né, colocar aquilo ali em prática, do que você sabe, do que deve ser colocado em prática, e aí o resultado chega. Porque assim, a Remax ela é uma grife, né? Então, se você simplesmente...
o nome por si só, ele não vai fazer mágica, não vai fazer milagre. Então a gente precisa realmente implementar essa cultura dia após dia ali com os corretores, né? Mostrando o método, como é que funciona, aplicando certinho, para que ele venha ter o resultado que ele espera do mercado imobiliário. Então, assim, basicamente é isso. Basicamente não, bastante coisa. Bastante coisa, né? Um resumão aqui. Show de bola. Carlos, partindo dos nossos tópicos aqui, né? O primeiro tópico que a gente vai falar é sobre visão de mercado e carreira. Carlos, como foi sua transição de corretor solo, você já atuou de maneira independente, Sim. né? Para se tornar sócio de uma unidade Remax. O que mudou na sua mentalidade nesse processo? Cara, vamos lá. Sempre que eu começo a conversar com um dono de imóvel, eles têm uma pergunta que é o seguinte: quanto é a comissão? Quanto é que vocês cobram de comissão? Eu disse o que é que um corretor hoje te cobra, quanto o corretor te cobra hoje e o que ele faz para conquistar os honorários dele. Geralmente um corretor do mercado é o que eu fazia antes, né? Para cobrar 5%. Aqui geralmente o pessoal cobra 5%, né, os corretores. O que é que eles fazem para cobrar 5%? Muitas vezes eles não conhecem o imóvel que está vendendo. Muitas vezes ele faz simplesmente entra em contato com o cliente, pede as fotos do imóvel ali no WhatsApp e divulgam, muitas vezes, na maioria das vezes, fora do preço do mercado para ver o que é que vai acontecer. Certo? Então, ele cobra 5% para fazer isso. E claro, vendeu o imóvel, ele vai fazer o processo, né? De fazer contrato, de fazer todo o processo de intermediação. Sim. Certo? Uhum. Era isso que eu fazia. Certo? Então, para a gente ganhar dinheiro nesse mercado, eu precisava ter... Quando eu inclusive fiz me associei, né? Eu e o Hugo, eu disse: Hugo, a gente precisa para ontem ter 100 imóveis na carteira, para as coisas começarem a acontecer. Então, assim, não existia um filtro de qualidade, era volume. Então, a gente visitava imóvel que a gente nunca viu na vida, a gente visitava imóvel que eu não conhecia o proprietário. As pessoas perguntavam quantos metros tem, onde é a vaga de garagem, qual é a taxa de condomínio. A gente não sabia de quase nada daquele imóvel ali, porque a gente nunca tinha de fato visitado. Sabe qual é a posição? E às vezes o proprietário fala: é do lado da sombra. Quando você chega lá, é um sul-oeste, é um norte-oeste, ou então é um oeste mesmo, né? Até corretor faz isso, infelizmente. Então, assim, o que é que mudou, cara, nessa visão? Justamente essa prestação de serviço premium. Certo? Por exemplo, hoje, ao invés de eu precisar ter eu como corretor, falando como corretor, ao invés de um corretor nosso precisar ter na sua carteira 100, 150 imóveis para dar sorte de vender algum imóvel ali sem nenhuma previsibilidade de ganho, esse corretor ele pode ter de 15 a 25 imóveis na sua carteira. Ele consegue vender todos os meses. Olha a diferença. Então eu coloco muito menos energia, presto um serviço premium, que o mercado quer essa prestação de serviço, e eu consigo ter previsibilidade de ganho. Então, que é um grande problema no mercado, né? É um grande mês problema. Ótimo, mês ruim. Isso, ótimo. Justamente. Então, através do método Remax, quando eu me profissionalizo, eu consigo ter uma recorrência, eu consigo vender todos os meses. Então, a gente tem corretor, assim, que no mínimo ele vende 3 imóveis por mês. Pô, e se você for ver a média do mercado, é em torno de 7, 8 imóveis no ano. Sim. Entendeu? É algo muito esporádico, né? Isso, justamente. Então, a gente, através do nosso método, a gente consegue extrair essa previsibilidade que o mercado tanto quer, através do método. Sim. Certo? Basicamente é isso. Então, já fazendo um gancho aqui com a próxima pergunta, o diferencial da Remax. A Remax é conhecida mundialmente pelo modelo de máxima comissão e foco no agente. Como esse modelo impacta o atendimento final que o cliente recebe no Brasil? Certo. Assim, se eu for falar, quando a gente fala Brasil, na verdade, como a gente está se tratando de uma rede, o que eu faço aqui é feito em São Paulo, é feito no Rio, é feito no Uruguai, no Paraguai, na China, em qualquer lugar que tenha uma franquia Remax, justamente. Então, o que é que impacta? É justamente, você falou sobre a parte de treinamento do agente, não é isso? Eu diria que assim, o nosso principal negócio é justamente esse ponto, é o treinamento da equipe. É uma coisa que a gente investe bastante, é essa questão do treinamento. Sim. Então, por exemplo, tem corretores que estão no mercado há um tempo e eles vêm para a imobiliária, para a Remax, porque eles já ouviram falar dos treinamentos que a gente faz. Então, a gente percebe que é um mercado carente de treinamento. Sim. E a gente faz o máximo para que esses treinamentos eles não sejam superficiais. Simplesmente, falar sobre documentação, isso é importante? É importante. Eu vou falar sobre financiamento, é importante? Sim, é importante. Mas, cara, e o trato com o cliente?
E o seu desenvolvimento como pessoa, como você se enxerga, sabe? Porque quando o corretor ele sai de casa e ele não tem uma visão de sucesso a respeito de si, muitas vezes ele não consegue vender essa imagem. Porque primeiro o cliente te compra, não é verdade? O cliente ele vai comprar a sua imagem, ele nunca... Às vezes ele não está comprando ali a Remax em si. A Remax é ótima, excelente. Já, às vezes tem muito cliente nosso que viaja para fora, vai para outro país e fica mandando foto pra gente. Olha, passei por uma Remax aqui e tal, isso é bacana. Só que aquele primeiro contato, as pessoas querem gerar confiança no corretor. Cara, será que esse cara vai me ajudar? Sim. E é impressionante como esse nível de... A gente sempre fala, cara, veja, tudo que você faz, você não tá sozinho, porque você tá trabalhando em rede. Então, se você não prestar um bom serviço para esse cliente, isso vai impactar em toda a equipe. Sabe? Reflete em todo mundo. Reflete em todo mundo. Então, às vezes a gente passa por isso, um corretor que não entendeu ainda um método, ou então, de fato, ele não quer aplicar um método na íntegra, então ele prejudica o processo, e aí o cliente fala, eu não quero mais fechar com a Remax. Mas o que foi que aconteceu? Porque ele fica com a visão negativa da empresa, né? Da empresa. Porque aquele corretor ali, aquele gestor ali não fez de fato uma boa gestão, não deu a atenção devida, porque as pessoas querem, as pessoas estão carentes disso também, de uma atenção. Então o corretor que some é outra reclamação, né? O corretor apareceu aqui, viu meu imóvel, tirou foto e sumiu, nunca mais falou comigo, não dá satisfação. Então um dos pontos do nosso processo é justamente a gente periodicamente entrar em contato com o cliente, fazer um relatório de tudo que a gente está fazendo e do resultado dessas ações, sabe? Então, a rede, a gente precisa ter esse nível de compreensão. Às vezes, o que a pessoa está fazendo, o corretor está fazendo lá no Rio de Janeiro, vem respingar aqui em Aracaju. Você tem ideia? Sim. Tá tudo conectado, né? E com relação a esse modelo de máxima comissão e foco no agente, esse máxima comissão é literalmente a máxima comissão, maximizar as comissões do... Isso, o que é que acontece? A Remax, eu digo sempre pro corretor, cara, que não é um lugar assim de passagem, simplesmente. Eu vou lá para aprender e sair da imobiliária, eu vou montar o meu negócio. Só que muitas vezes você é um bom corretor, mas você não é um bom gestor. Né? Então, quando você abre o negócio, eu falo hoje por experiência própria, né? Eu trabalhava só como corretor. Eu já tinha os meus desafios ali com os clientes, com as vendas, né? Mas hoje, agora, a gente cuida de uma equipe de 40 corretores. Caramba. Aí você tem jurídico, você tem contabilidade, você tem funcionário, você tem aluguel, você tem negócio para cuidar. Então, assim, montar um imobiliário não é simplesmente, cara, vou lá e vou alugar um espaço e vou abrir um escritório. Botar 10 corretores lá dentro imobiliária. Não é só isso, né? Existe um processo ali de já estar lidando com pessoas, com sonhos também de pessoas, com desafios. Então, cada pessoa pensa muitas vezes de uma forma diferente, age de uma forma diferente. Então, falando sobre comissão, sobre sua pergunta, o que acontece? Um corretor hoje, ele entra em nossa agência, a gente chama de agência também, imobiliária. Ele entra em nossa agência, ele tem um nível de ganho, certo? Ele vem ali para o que ele produz, ele vai ganhar ali 45% da produção dele. Só que a partir do momento que ele entende, ele começa a se desenvolver, ele pode subir de nível, ele pode começar a ser um corretor prêmio, por exemplo, e pode ganhar 60%. Ele pode subir de nível e ganhar 70% da comissão. E o melhor, sem ele precisar ter a estrutura de uma imobiliária. Então, se ele sai de Remax, por exemplo, e ele vai abrir ali em sociedade com outro, que geralmente acontece isso, né? A pessoa abre o escritório em sociedade porque quer dividir os custos. Divide custo, divide os ganhos também. Então, quando ele sai, ele começa agora a ter todo aquele ônus que eu acabei de falar, de você ter um aluguel, de você ter os custos de um negócio. Então, aqui ele pode ganhar 70%, até 70%, e melhor, ter uma equipe. Ele pode montar a equipe dele. Interna, então, né? Ele pode montar uma equipe interna. Então, esse corretor, qual é a parte bacana de Remax? Ele pode ser um team, a gente chama de team leader, que é como se fosse um gerente de equipe. Sim. Então, ele não está sozinho. Ele não ganha somente sobre a produção dele. Ele ganha sobre a produção dele e da equipe dele. É como se ele fosse uma imobiliária dentro de uma imobiliária. Inclusive, ele tem que ser PJ, certo? Ele que faz a emissão das notas fiscais dele, tudo certinho. Essa parte contábil é dele. Ele é responsável pelo treinamento da equipe dele, por acompanhar a equipe dele, ou seja, de fato é como se fosse uma imobiliária, dentro de uma imobiliária, dentro de um ecossistema, sem ele precisar ter toda aquela responsabilidade de manter o negócio. Interessante, muito interessante e inovador, nunca tinha visto isso em lugar nenhum. Poucas pessoas conhecem esse sistema, né? Cara, falando de mitos do setor, qual é a maior mentira que contam para quem está começando a corretagem de imóveis hoje em dia? Faça uma ideia já do que você vai falar. Fazer o quê? Assim,
essa mentira aqui, qual é a mentira que mais conta pra quem tá começando no mercado imobiliário? É, cara, dinheiro fácil, né? Isso, é isso que eu ia falar agora. Na verdade, eu fui conquistado por essa mentira. Fui conquistado. Eu trabalhava como promotor de vendas. Sim. De uma multinacional da Johnson, né? Trabalhava como promotor de vendas. E aí eu vi um colega meu que saiu da área de promoção e ele foi pra corretagem. E eu disse, fulano, como é que você tá? Como é que é esse mercado? E ele começou a me dizer, sabe, aquelas maravilhas. Né? Cara, é tranquilo o mercado. Olha, pra você ter uma ideia, eu vendi uma cobertura aqui, foi 30 e poucos mil de comissão. Eu disse, caramba, numa época que o salário mínimo era pouco mais de R$600. Eu disse, eu vou ficar 3 anos sem trabalhar, pô, né? Ganhando aqui o que eu tava ganhando aqui na Johnson. Sim. Se eu fizer uma venda dessa, se eu fizer uma transação dessa. Mas aí quando eu entrei no mercado, eu percebi, cara, eu preciso me profissionalizar, eu preciso me capacitar, porque não é simplesmente... Você até pode conquistar um resultado desse assim na sorte, realmente, mas isso não é sustentável, né? Então eu quero ter previsibilidade, eu quero ter um negócio saudável, aí eu preciso realmente sair desse âmbito de sorte, né? E criar realmente criar os processos, né? Seguir um processo, um método para de fato eu conseguir ali gerar resultado paulatinamente, mensal, consistente, né? Justamente. Então, para você corretor de imóveis está estudando aí, não existe dinheiro fácil, em lugar nenhum, não na tem, verdade, né? O mercado imobiliário tem potencial de ganho acima da média em relação aos outros mercados? Sim. Tem. Como todo mercado de vendas, você ganha pelo que você produz e imóveis têm valor agregado muito alto. Muito alto. Mas não é chegou lá, vendeu uma... Não é assim, definitivamente. Você precisa se profissionalizar, você precisa ler bastante, é uma dica. Até tem um livro chamado Prospecção Fanática, acho que é Jeff Blount, um negócio desse. Mas é um livro maravilhoso. É um livro que eu já deixo aqui para você que está começando agora ou para você que já tem tempo também. Você precisa entender a importância de você estar sempre prospectando ali pessoas, prospectando negócio, estar com a antena ligada a todo tempo. Prospecção Fanática. Excelente esse livro, excelente. Acho que é uma descrição para a galera procurar. Tem que ser um livro aí de cabeceira para todo vendedor, na verdade. Não só corretor de imóveis, mas trabalhou com vendas, trabalhou com pessoas. Você precisa ler esse livro. É maravilhoso. Show de bola. Seguindo adiante, Carlos, falando de estratégia e vendas. Exclusividade. No modelo Remax, a captação exclusiva é um pilar. Como você convence um proprietário cético de que fechar a porta para outros imobiliários é, na verdade, o caminho mais rápido para a venda? Cara, vou aproveitar a oportunidade, excelente oportunidade aqui. Espero que muitos corretores, donos de imobiliária, proprietário também, se pudessem ver, eu acho que dá para fazer um corte excelente aqui sobre isso, sobre exclusividade. Hoje, inclusive, eu atuo como corretor também, né? Eu faço a parte de gestão, mas eu atuo como corretor. E eu já atendi uma cliente de Salvador, ela está com um apartamento para vender aqui e ela me questionou justamente sobre esse ponto de exclusividade, certo? E eu queria linkar isso com o que você acabou de falar lá embaixo, de fechar a porta para outras imobiliárias e para outros corretores. O que a gente faz, mas é o nome mesmo? Dalmison. Dalmison, o que a gente faz é totalmente ao inverso. Sim. Certo? E eu queria aproveitar para explicar isso aqui. A gente não fecha, pelo contrário, a gente abre as portas para outros corretores e outras imobiliárias. Veja o que a gente faz. A gente faz a captação de imóvel, certo? A gente gera desejo no cliente, porque o que ele quer? Ele quer uma boa prestação de serviço, ele quer atenção, ele quer alguém que saiba precificar o imóvel dele. Sim. Porque o imóvel que está há 1 ano, há 2 anos no mercado, esse imóvel não está recebendo visita, esse imóvel não tem visualização ali nos portais, provavelmente... Algo está errado, né? Tem algo errado. Provavelmente você não vai ter proposta e não vai ter venda. Então é um funil. Cara, eu começo por um bom anúncio, certo? Boas fotos, boas imagens, boa descrição. Se você entrar hoje no OLX, o que é que os corretores fazem? Eles duplicam ali várias vezes, imobiliárias também, eles duplicam ali várias vezes o mesmo anúncio, muda assim em centavos às vezes de um para outro, mas não tem, ele não tem uma boa descrição, você não sabe qual é. Imagine para quem tá, imagine que você tá buscando imóvel para comprar e você entra no anúncio, apartamento, você não sabe qual é o andar, você não sabe o valor de condomínio, você não sabe a metragem, não sabe se tem 2 ou 1 vaga de garagem. Você não sabe a posição solar, cara, você fica perdido. E aí você liga para o corretor, muitas vezes ele não sabe também dessas informações. Não, vou verificar. E imagine que depois de todo esse processo ele volta e fala assim, Dalmison, cara, desculpa, esse apartamento foi vendido. Putz, que frustrante. Foi vendido. Só que assim, você acha, Carlos, isso acontece de vez em quando. Cara, não. Eu tenho vários clientes que a gente consegue fidelizar, inclusive cliente comprador, que manda um anúncio para mim e assim, ela manda 10. Dos 10, 7 já foram vendidos. Então é frustrante cara, porque você não tira esse anúncio?
Porque o corretor muitas vezes ele colocou já 10, 20 anúncios ali do mesmo. Então ele tem preguiça muitas vezes de voltar lá e excluir esses anúncios. Porque dá trabalho. Sim. Isso eu estou falando de um imóvel, mas imagine que ele tenha 50 imóveis na carteira e 30 desses estejam duplicados com mais 10 anúncios, 15 anúncios. Então imagine o trabalho. Então a exclusividade, cara, primeiro, é um serviço prêmio que a gente vai prestar para esse cliente. A gente vai elaborar, já estou falando aqui do processo Remax. Então o cliente ele vai saber exatamente quais são as ações que eu vou fazer para vender o imóvel dele, certo? Quais são os portais que vão estar sendo anunciados. Eu vou prestar relatórios quinzenais ou semanais ou mensais, depende do imóvel também. Se for um imóvel de alto padrão, geralmente é mensal. Se for um imóvel popular, é semanal. Se for um imóvel médio padrão, semanal ou quinzenal. Então eu vou enviar para esse cliente todas as informações, o que está tendo resultado, se não está tendo resultado. Eu vou sentar para me reunir com ele para a gente ter uma outra estratégia de precificação. Entendeu? Então é um processo que a gente vai fazer o acompanhamento ali, que hoje ninguém no mercado faz, certo? Eu não conheço hoje quem no mercado faça isso, certo? Porque a gente é especialista em imóveis usados. A gente vende lançamento, mas o nosso principal negócio da Remax são os imóveis usados, certo? Então o que acontece? A exclusividade, Dalmison, não é na venda do imóvel. A exclusividade da gente é na promoção desse imóvel, ou seja, é no processo de captação. Então esse imóvel ele está comigo, certo? Eu que vou promover esse imóvel, eu vou investir tempo, dinheiro, energia para promover esse imóvel, para trazer mais visibilidade, inclusive para corretores. Se os corretores tiverem cliente interessado, eu forneço as imagens desse imóvel para esses corretores, para que ele possa enviar para os clientes dele. E, sabe, eu vou representar o proprietário. Eu não vou precisar omitir, porque o corretor tem medo muitas vezes de falar bem assim, qual é o endereço desse imóvel? O corretor não vai te falar qual é o endereço, porque o cliente pode bater na porta, ou outro corretor parceiro bater na porta e dar um bypass nele. Entendeu? E dar um bypass e enrolar aquele cliente, aquele corretor. Então ele não vai passar o endereço. Só que eu, quando tenho a representação exclusiva do cliente, quando o corretor pergunta qual é a unidade? Os caras, bloco Tiradentes 903, Norte e Oeste. Se ele for ansioso, chegar lá na portaria para tentar pegar o contato proprietário, ele pode até pegar. Ele pode até fazer o negócio, ele pode até vender. Mas a minha comissão é devida. Então eu fico tranquilo. Eu não preciso omitir nenhum tipo de informação. Então, respondendo à pergunta, eu não fecho as portas para outras imobiliárias e corretores. Pelo contrário, eu abro muito mais as portas. Eu não tenho medo nenhum, não tenho receio nenhum de passar qualquer tipo de informação. Eu quero que eles vendam mesmo. Eu quero que os corretores parceiros, certo? Eles vendam esse imóvel, porque eu vou ter a minha comissão. Ele vai ter a dele e eu vou ter a minha comissão. Todo mundo ganha, o ganha-ganha. Entendeu? Entendi. É um diferencial realmente interessante. Gigante. Porque as pessoas, o corretor tem muito medo disso, né? De tomar uma pernada do outro, porque fala do empreendimento. Do outro, do proprietário. Né? Então, assim, lá no Remax tem que ficar tranquilo com isso aí. Tranquilo. Bacana. Carlos, falando de tecnologia e relacionamento. Com tanta inteligência artificial e portais imobiliários, onde é que o corretor humano ainda é insubstituível em uma negociação de alto valor? Cara, vamos lá, eu vou trazer um outro exemplo aqui. Eu falo de tecnologia, eu utilizo bastante. Eu utilizo ali inteligência artificial, CRM, sistema. A gente tem tanto sistema lá que tem corretor que entra na imobiliária, tem corretor que passa 3, 4 meses e ele se desliga, ele não aprendeu ainda a usar tudo que a gente tem em tecnologia, certo? Então eu utilizo bastante, certo? Se tem uma coisa que eu utilizo muito para a gente ganhar tempo, né, velocidade, é a tecnologia, a inteligência artificial. Agora, eu não vejo de forma nenhuma isso substituir o relacionamento humano mesmo. O olho no olho, a conexão, né? O olho no olho, a conexão. Porque assim, o ChatGPT não vai conseguir finalizar uma venda para você. Ele não vai fazer o processo para você, sabe? Então tem cliente que, quando eu falei aqui, a gente consegue fidelizar, fala de exclusividade, né? Exclusividade, ela tá totalmente ligada ao imóvel, à captação. Mas e o cliente comprador? O cliente comprador dificilmente ele vai fidelizar com o corretor, mas a gente consegue também, através da humanização do atendimento, a gente consegue fidelizar o cliente. Eu tenho vários clientes que, quando eu gero de fato uma conexão com eles, os clientes mandam para mim anúncio de outros imóveis, entendeu? Às vezes eu nem procuro, o cliente fala, olha, tá aqui, Carlos, eu quero que você verifique como é que está a disponibilidade, a documentação, porque eu tenho interesse nesses aqui. Então, assim, facilita muito o meu trabalho. Sim, demais. Que coisa, o cliente mandar para você o imóvel que ele quer, igual, intermedia aí, mas eu quero de comprar. Outro corretor. Ontem mesmo eu fui mostrar um apartamento, Jardim Imperial. A cliente clicou num tráfego pago, automaticamente
né? Cai no funil do cara cai lá. no funil. Aí ela falou pra ele, disse, olha, a gente pode visitar, mas eu tenho meu corretor. Tem algum problema pra você? Ele, não, mas a senhora não tá falando comigo. Ela assim, então, mas eu tenho meu corretor. Ele falou que vocês vão fazer a parceria. Ela explicou pra ele. Vocês fazem a parceria e vocês rateiam a comissão e tal. Tudo bem pra você? Se tiver tudo bem, a gente faz a visita. Se não tiver, eu entendo. Ele, não, tudo bem. A gente foi fazer a visita. Que doideira, que doideira. O não do cliente. Qual foi a negociação mais difícil da sua carreira e qual foi a lição de ouro que você tirou dela? Imagina que não tenha só uma, tenha várias. Tem várias, tem vários nãos, né? Mas, cara, o não que mais dói é aquele que você, assim, pra mim, né? Aquele que você já tá contando ali, infelizmente, né? Já gastou o dinheiro da comissão. Justamente, é isso mesmo que eu ia falar. Tem aquele negócio que, assim, que já tá na mão. Cara, não tem como isso aqui dar errado. Um quer vender, outro quer comprar, já fez proposta, já tá alinhado o negócio. Já fica parcelando na vista. Isso, e aí eu tinha vamos dizer assim, eu era um dono da imobiliária, eu era corretor, inclusive era uma Remax, era uma Remax Gold, era o nome dele, Ricardo. Ricardo, ele dizia bem assim, com ele a regra era o seguinte, cara, não pode dormir sem assinar o contrato. Não pode dormir sem assinar o contrato. De ideia, né? Aí ele chegava e dizia bem assim, e aí, como é que você tá? Eu disse, não, tô fazendo uma venda aqui. Eles, e cadê o contrato? Caso não existe venda de buca. Cadê o contrato? Eu disse, não, amanhã a gente vai assinar ele amanhã. Aí ele falava bem assim, perdeu. Ele entrava na mente da gente, ele perdeu, já foi o negócio. Eu disse, mas como, pô? O cara quer comprar. Ele perdeu, pô. Você vai dormir sem assinar o contrato? Já perdeu, já foi. Eu disse, não, eu não faço não. Ele vai correr logo atrás da documentação, pai, colocar a pilha. Aí a gente ia, de fato, ali, colher a documentação. Porque às vezes a gente faz o seguinte, né? Relaxa, né? Ah, o negócio tá feito já e tal, você dá uma relaxada. E nesse momento de relaxar, é onde ele vai conversar com a esposa, vão alinhar os pontos, vão fazer uma outra simulação, dizer, rapaz, ficou R$200 a mais do orçamento, e ele pode optar por outro imóvel. Ou né? até outro corretor pode chegar nele também. Justamente, ele não está sendo atendido só por você. Então, assim, são vários nãos, na verdade, né? Que traz um certo nível de frustração. Mas o que mais dói, assim, para mim, é quando de fato, assim, você acredita que o negócio ele tá ganho já, cara, já foi, já é meu e do nada, né? Quando você dá um vacilo, você relaxa na negociação, ele acaba optando por outro imóvel, desiste naquele momento da compra ali. Aí quando o boleto do cartão de crédito... Dói. Esse não alisa, né? Falando de liderança e gestão, que você também é um gestor, além de ser corretor de imóveis. Falando de perfil de sucesso, como sócio, você avalia muitos profissionais. Além do Cresce, quais são as 3 características inegociáveis que você busca em um corretor no seu time, né? Qual o pente fino que você faz e como é que você olha para as 3 características que não pode faltar? Certo. Cara, o que acontece? Eu preciso entender qual é a motivação desse corretor, dessa pessoa. Sim. E não é só dinheiro, certo? Eu tenho pessoas lá que, de fato, que vivem bem, não precisam, claro, todo mundo precisa de dinheiro, mas assim, ela já está estabilizada, é uma pessoa que está estabilizada. Pra você ter ideia, essa pessoa, se ela assistir em algum momento aqui, não vou falar o nome dela, mas se ela assistir em algum momento, ela vai saber que é ela. Pra você ter ideia, a gente tem um sistema lá de custodiamento de valores, comissão, entrada, né, valor de sinal e tal. E ela foi só recebendo comissão, recebendo, até um momento que ela disse, cara, eu tô com dificuldade nessa conta. Quando a gente abriu, depois de um tempo dela ter recebido a comissão, tava lá integral a comissão, eu disse, gente, e você não tira isso porque ela abriu a conta dela? E você não usa não o dinheiro? Não, tá aí guardando, eu acho bonitinho, eu vou guardando, não tô precisando, bem assim mesmo. Mas, cara, o que é essa pessoa, o que é que motiva essa pessoa? Se não é a grana, né? Dalmas, o que é que traz essa pessoa, faz ela se levantar e vir pra imobiliária? Sabe o quê? Você já leu um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas? Sim, de Daniel Kahneman. Muito bom esse livro. Cara, ele fala sobre reconhecimento, né? As pessoas têm essa necessidade, as pessoas gostam de ser reconhecidas. Mostrar que são capazes, né? Isso. E às vezes não é pra mostrar pra ninguém, é pra ela mesma. Então ela ama reconhecimento, ela ama network, ela ama o ambiente, a ambiência do trabalho, entendeu? Então não é por dinheiro. Então eu preciso descobrir qual é a motivação dessa pessoa. Agora é claro, Carlos, e a maioria, 80%, é reconhecimento? Não. O pessoal realmente vem pelo financeiro. A maioria vem pelo financeiro. Quer ganhar um pouco mais, quer conquistar ali, né, o espaço no mercado. Sim. Então eu preciso entender qual é a fome dessa pessoa. O que é que motiva essa pessoa, sabe? Então, respondendo sua pergunta, né? O que é inegociável? Cara, é o desejo de vencer.
Porque se a pessoa ela fica acomodada, ela não tem motivação, né? Motivo para ação, ela tá ali acomodada, poxa, tanto faz. E você vai olhar os números dela, o bom da gente ter vários sistemas, tecnologia, eu consigo ver exatamente qual é o gargalo daquele corretor. Se ele falar, para mim, cara, eu não tô conseguindo ganhar dinheiro, eu sento com ele, abro o sistema, vejo, analiso os números, os dados, e eu sei exatamente o que é que ele está deixando de fazer para não ter resultado. Entendeu? O que é que ele precisa fazer de fato para ele começar. Travando, né? O que está travando. Entendeu? Tem um processo. Cara, o primeiro passo é esse, depois vai para isso, vai para isso. Então, onde é que você está travado aqui que a gente precisa resolver? Sim. Entendeu? E às vezes não é nenhum processo desse aqui do método. É algo mental. Ele não se enxerga capaz, muitas vezes. Aí já é um outro processo. É um processo meio coach, né? De você sentar com o corretor e conversar com ele e entender ali qual é a dificuldade dele, o desenvolvimento, a falta de desenvolvimento dele, né? Para você começar a tratar disso. Tem alguns imobiliários, eu já conversei com corretores e gestores aqui, que estão investindo em PNL. Sim. Treinamentos de PNL para os corretores terem uma desenvoltura e um preparo mental mais blindado para o dia a dia e os altos e baixos. Sim. Eu fiquei até surpreso. Rapaz, sério, PNL? Cara, e é impressionante como funciona isso. Eu já li, assim, vários livros, né, de desenvolvimento pessoal, profissional, e a gente vê na prática isso acontecer. Por exemplo, você está de braços cruzados, né? Tem imóvel que a gente vai visitar e o cliente, ele se sente tão mal naquele imóvel que ele não consegue entrar em todos os ambientes. Ele cruza os braços, ele não quer tocar em nada. Eu tô com frio mesmo. Não, isso aí. Mas ele cruza os braços a nível assim, de não querer. Ó, vinha ver aqui, aqui a suíte, tá? Ah, viu, tá olhando e tal. Então você já percebe ali que aqui o ambiente já tá repelindo as pessoas. Cara, não gostou. Sim. Não vai. Ela pode sorrir o que for ali pro proprietário, mas aí quando chega lá embaixo ela vai contar a verdade. E aí sobre esse processo também, só voltando um pouco, aproveitar esse gancho aqui do que eu falei. O proprietário muitas vezes ele é enganado, né, pelo comprador, né? Ah, ele amou o meu imóvel, ele fica esperando uma proposta. Foi só educação, aí, né? Aí quando chega lá embaixo, um condomínio, chegou lá embaixo, ele vai realmente falar a verdade pra gente. Aí sabe o que a gente faz? No relatório periódico, a gente fala, olha, o cliente que visitou tal dia, ou ele gostou, ou não gostou, ou fez proposta, e por que ele não gostou. Entendeu? Sim. Porque pro proprietário, muitas vezes, ele tem um melhor imóvel, né? A melhor unidade. Mas o que é que as pessoas estão falando? Qual foi a proposta? Entendeu? Qual foi a proposta que foi feita? E assim, uma proposta feita é uma coisa, mas 2, 3, 4, 5, cara, ele vai entender em algum momento que realmente o preço daquele imóvel tá fora. Ele vai precisar readequar. É alguma coisa errada, que pode ser muitas vezes o preço, porque o imóvel, o corretor não tem uma qualificação, não tem experiência para precificar, ele tá precificando acima, abaixo e a coisa não sai do lugar porque o preço tá impedindo. E tem medo. Tem muito corretor que ele tem medo de reprecificar. Precificar e reprecificar esse imóvel. Principalmente baixando, né? Justamente. Então, por exemplo, tem um imóvel aqui no Pereira Lobo que ele chegou pra gente pelo valor de 800 mil, eu fiz o estudo do mercado, deu 620. Você acha que para falar isso pro proprietário, para dizer que o imóvel dele vale 180 mil a menos e ele vai ter que pagar a comissão e tal, e a comissão Remax não é 5%, é 6%. Sim. Olha aí. Então, pra gente largar esse doce pro proprietário, muita gente tem medo. Deus me livre de falar que o imóvel dele está 180 mil reais. Mas não vender também não é solução, né? Justamente. E esse imóvel em questão que eu tô falando foi vendido por 590. Olha aí. Mas se eu ficasse ali, eu sou bom corretor, eu sou bom, vou conseguir vender esse imóvel, mas por aquele preço ali, eu não ia conseguir vender esse imóvel, não ia adiantar nada. O mercado vai analisar que ele é um ponto fora da curva, não vale aquele valor ali. Então, justamente. Pode passar o tempo que for. Carlos, falando de cultura organizacional, você que é gestor, precisa lidar com isso aqui todos os dias. Como manter uma equipe de corretores motivada e colaborativa em um ambiente que é, por natureza, altamente competitivo? Se tem uma coisa que a gente defende em nossa empresa hoje e dá muito certo, é essa palavra, cultura. Cultura organizacional, cultura de uma forma geral, como um todo. A gente precisa preservar essa cultura, sabe? Por exemplo, a gente tem a nossa missão, a gente tem os nossos valores e a gente não abre mão, sabe? Então lá, por exemplo, lá na imobiliária a gente sabe que, os corretores sabem que a gente não vai dar jeitinho. Tem corretor que ele sai de determinada imobiliária, ele vai para lá e fala, eu saí de tal imobiliária porque o gerente tinha conluio ali com o corretor e passava os melhores leads, os melhores imóveis. Então assim, lá não vai, ou então a comissão é diferenciada para aquele corretor, entendeu? Então assim, é uma coisa que a gente não abre mão, é a cultura, porque a gente consegue fortalecer a equipe. Ela sabe, cara, o pessoal chama a gente lá os meninos, eu e o Hugo, né? Os meninos de todo lugar, o pessoal de Recife, da Master, de Maceió, todo lugar, chama a gente dos meninos. Os meninos não abrem mão aqui da cultura, entendeu? Sabe que fulano
Não tem, é meritocracia. Sabe? Não tem favoritismo. Você tem algumas pessoas que você tem mais acesso, você vai andar com algumas pessoas, né? Mais, você tem, sei lá, uma aproximação a mais com algumas pessoas, é normal. Até Jesus teve, né? Pedro, Tiago e João. Teve seus favoritos. Justamente. Né? Teve ali a pessoa que ele mais estava conectado. A gente tem também, mas nem por isso existe o favoritismo. Cara, é tanto. Porque se a gente desliza nisso, se a gente é diferente com faz acepção de pessoas, vamos dizer assim, né? A gente paga mais para um do que para outro. Daqui a pouco o que é que vai acontecer? A gente está prejudicando o nosso negócio. Sim. Um começa a falar pro outro, olha, fulano ali recebe um pouco a mais e tal. Isso vai minando, quando a gente vai ver, a gente destruiu o nosso negócio. Sim, destruiu o negócio, destrui a cultura, destrói tudo, né? Destrui tudo. Outra coisa é a cultura do tratamento com o cliente, que é um desafio. É um desafio nosso, porque qual a metodologia? A gente precisa ter uma metodologia. Eu estava pensando nisso esses dias. Um cliente que não estava satisfeito com o serviço de um corretor, só que isso estava prejudicando outras pessoas na equipe, prejudica a empresa como um todo. Porque esse cliente que ele está insatisfeito, ele vai abrir a boca para falar, muitas vezes não do corretor, mas para falar do nome Remax. Sim. Entendeu? E isso vai respingar não só aqui em Aracaju, mas daqui a pouco um parente, por exemplo, esse cliente é do Recife. Lá em Recife a gente deve ter hoje de 8 a 10 franquias Remax. Caramba! Então a minha cidade é outra, né? Acho que são quase 3 milhões de habitantes, 2 milhões e meio. Sim, Aracaju tem 1 e pouquinho. É isso aí. Então, o que a gente faz é respinga lá. Então ele vai levar... O que é que ele vai levar de nome de Remax lá pra família dele? Não, cara, coloquei com a Remax aqui e... Me dei mal, né? E me dei mal, não foi legal. Sabe? Então a gente precisa realmente, é um desafio nosso. Quando a gente tem 2 corretores é uma coisa, mas quando você tem 40, quando você tem 500 imóveis exclusivos, eu acho que nenhuma imobiliária em Sergipe tem, sei lá, 300 imóveis exclusivos. A gente tem mais de 500. É muita capilaridade, né? Tem imóvel em tudo quanto é canto. Bastante. Entendeu? Carlos, infelizmente chegamos ao final do nosso podcast. Por mim ficar conversando com você aqui até amanhã. Mas, bicho, antes de finalizar de fato, eu sempre peço para você deixar uma palavra de apoio, uma última dica, uma última informação para fechar o podcast com chave de ouro. Porque quem ficou até o final, ou é um corretor que está estudando e está muito dedicado, quer extrair o máximo do podcast, ou até aquele corretor já está no mercado, está enfrentando dificuldades. E aí eu gosto de sempre deixar esses minutinhos finais para o nosso especialista deixar uma palavra de apoio, deixar uma dica de livro, como você deixou aqui para as pessoas fanáticas, vou deixar aqui embaixo na descrição, para dar aquele estímulo a mais para os corretores que estão aí de repente patinando para começar a carreira. Vamos lá, não tem nem nada programado aqui, né? Nada planejado. Mas eu vou falar de algo que eu faço assim, para mim, na minha vida pessoal. Tem uma frase que é bem clichê, mas que talvez você compreenda que isso é fato. Que diz o seguinte: se você não tem o resultado que você gostaria de ter, é porque você ainda não aprendeu o suficiente para chegar até lá. Né? Sim. E isso é fato. Então talvez você está patinando ali no resultado, mas está fazendo a mesma coisa. Né? Outra frase clichê, né? Não dá pra ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa, mas é fato. Então, assim, Carlos, então o que é que eu preciso fazer? Você precisa entender o seguinte, que você precisa ser um eterno estudante. Você tem que sempre entender que a sua xícara, ela nunca tem que estar meio cheia, tem que estar vazia de fato. Eu preciso estar absorvendo conhecimento e não só absorver conhecimento. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer, é testar também, sabe? Validar, né? É validar, é colocar em prática para validar. Eu tive uma ideia agora de, cara, como é que eu vou conversar com os porteiros muitas vezes, né? Existe uma barreira ali, mas a gente precisa deles também para fazer uma indicação ali, ali tem imóvel para vender e tal. E, cara, eu tive uma ideia e se eu vou colocar isso em prática, poxa, mas pode dar errado e dar trabalho. Não, mas eu só vou colocar isso em prática porque dá trabalho. Porque quando dá trabalho, poucos querem fazer. Sim. Entendeu? E se poucos fazem, poucos vão ter resultado. Concorrência é menor, né? Justamente, concorrência é menor. Então tem um oceano azul ali, porque as pessoas de fato não querem fazer, muitas vezes, aquilo que dá trabalho. Quer fazer simplesmente o mais fácil, certo? Então, o que eu poderia dizer para você é o seguinte, principalmente para quem está começando agora. Você está dentro de um mercado maravilhoso, um mercado abençoado. Você está trabalhando com um produto mais caro da prateleira, certo? Então toma cuidado primeiro com quem você se conecta. Certo? Porque às vezes você tem sonhos, você tem objetivo, mas você está se conectando com as pessoas erradas, você está no ambiente errado. E você precisa analisar se essas pessoas que você está se conectando são pessoas que já têm o resultado que você de fato quer alcançar nesse mercado. Se elas não tiverem o resultado que você quer alcançar, você não vai romper a amizade com essa pessoa, mas você precisa andar menos. Você precisa ler mais, você precisa se dedicar mais, você precisa se preparar mais, afiar mais o seu machado.
para você conseguir produtos bons e produtos com liquidez, para você gerar esse resultado, certo? Porque você tanto espera. Falando sobre liquidez, toma cuidado com volume também. Sabe, eu quero, quanto mais imóveis eu tiver, mais vendas eu vou ter. Talvez você tá com muito produto ruim na sua prateleira também. Então você trabalhar mais posicionado na sua região. Onde é que você mora? Será que você já pensou em se posicionar na sua região? Carlos, como é que eu me posiciono? Será que lá no seu bairro, você corta cabelo no seu bairro, você compra pão no seu bairro, você usufrui de serviço e de produto no seu bairro, mas será que as pessoas sabem que você atua no mercado imobiliário? Existem placas ali, talvez com sua foto ou com seu contato, onde você está se posicionando, as pessoas te conhecem. Então no meu bairro as pessoas precisam dormir e se acordar pensando o seguinte: olha, se eu precisar vender ou comprar, eu preciso contratar Carlos, que é o melhor corretor aqui da minha região, certo? Então, para a gente finalizar, se prepara, estuda e se conecta com pessoas que estão no lugar onde você quer chegar. É isso. Show de bola, Carlos. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu expertise. O cara que tem um crânio abençoado aqui, falou muita coisa interessante. E para você que ficou até o final com a gente, deixe seu like, se inscreve no canal. Sai episódios novos aqui toda quinta e sábado, sempre às 10 horas da manhã. E Carlos, mais uma vez, obrigado pelas suas palavras, pela sua sabedoria. E para você que ficou até o final, muito obrigado. Te vejo no próximo episódio. Valeu! Forte abraço.